Com a resposta ao Dr. Benê Barbosa, no fundo, com toda essa discussão, não dá a impressão de que os culpados pela violência somos nós, cidadãos? Boa noite a todos, boa noite, Gilberto, obrigado por essa oportunidade. É verdade, o que parece é que nós, cidadãos honestos, cidadãos ordeiros, é que somos culpados pela violência, pela ineficácia do Estado em combater o crime. O problema nesse país não é a arma de fogo, o problema nesse país é o criminoso que está solto, está matando, está roubando e não é punido por isso. Mas a mensagem que é dada, quando me dizem que eu não posso ter uma arma, porque essa arma pode ser roubada e vai parar na mão de um criminoso, é muito clara. O que estão querendo dizer para nós? Falam, olha, vocês vão continuar sendo assaltados, vocês vão continuar sendo roubados, suas famílias vão continuar sendo vítimas, mas vão levar seu carro, vão invadir tua casa, vão levar o seu celular, o seu dinheiro. Nós só não queremos que roubem a sua arma. Então isso mostra claramente a posição que joga nas nossas costas, nas costas da população honesta brasileira, essa responsabilidade por sermos culpados. E isso não é verdade. O Brasil é um país de vítima, não um país de criminosos. Na realidade, simplesmente por ela ser fabricada por empresas nacionais, não significa que ela foi comercializada dentro do país. Na realidade, o que acontece é que a quantidade muito grande de armas que são exportadas legalmente acabam voltando para o Brasil de uma forma ilegal. Nós tivemos uma pesquisa realizada pela Delegacia Legal do Rio de Janeiro, onde foram pesquisadas 38 mil armas de fogo. Na realidade, se você for pegar, por exemplo, as armas utilizadas por traficantes de droga, tá? Nós temos um total de 15.390 armas que foram apreendidas na mão de traficantes, na mão de criminosos, apenas um percentual de 13% que um dia foi registrada na mão de um cidadão honesto. O resto, 86%, vem do contrabando, do desvio do patrimônio público e de roubo e furto de empresas de segurança. Mas, mesmo assim, quando o assaltante vai lhe roubar, vai lhe tornar uma vítima, ele já está armado. Ele não vai lhe assaltar porque você tem uma arma e ele precisa dessa arma. Ele rouba essa arma da mesma forma que ele rouba o seu dinheiro, o seu celular, o seu relógio, o seu carro. Seria mesmo... Está na hora de mudar o Código Penal. Está na hora de aplicar o Código Penal. Eu acho que precisamos de muitas mudanças, tá? Precisamos acabar um pouco com essa história de que cadeia não resolve, né? Porque se é assim, então solta todo mundo. Solta todo mundo. Acaba com a cadeia, você tem um E tem muita custo a gente que menos. acha, não, cadeia, não adianta, não adianta. Eles saem piores, tem esse papo. Mas a questão é, enquanto ele está preso, ele não está cometendo Não está fazendo crimes, nada, lógico. né? Então, Não houve redução do índice de violência, né? Não houve. E não vai haver, porque não é o cidadão que comete o crime. Isso já é uma fala, inclusive, do ministro, que citou, que foi entrevistado por um grande jornal em São Paulo, e ele diz com todas as letras que o Estatuto do Desarmamento não foi feito para desarmar o bandido. Ele foi feito para desarmar o cidadão honesto, que quem tem que desarmar o bandido é a polícia. Então esse posicionamento já foi dado por ele. Então isso já ficou muito claro, né? Então se você não desarma o bandido, você não tem como diminuir índice nenhum de criminalidade. Se assistiu no Rio de Janeiro esse fim de semana num baile funk sendo metralhado, as armas grossas continuam entrando. A fronteira não é fiscalizada? Nós temos uma fronteira gigantesca, né? E equipes muito pequenas. Equipes da Polícia Federal são em número muito reduzido para se controlar tanto fronteiras como nossos portos e aeroportos. Então você tem em Porto de Santos, por exemplo, né, com uma quantidade de containers por amostragem, né, e não se impede dessa forma a entrada de armamentos cada vez mais sofisticados para a criminalidade. O programa EPTV Comunidade começa agora com um assunto bastante polêmico: os resultados do Estatuto do Desarmamento.
O objetivo do governo federal é simples: tirar armas de circulação para diminuir o número de crimes. Para isso, várias medidas. Mas qual será o resultado de tudo isso? Para ajudar você a formar a sua opinião, nós convidamos o presidente do movimento Viva Brasil, Benê Barbosa. Ele é especialista em armas e estuda o desarmamento da população há mais de 10 anos. E a pessoa acaba encorajando-se também a reagir no caso de um assalto, colocando em risco a própria vida ao tentar se defender durante um assalto, por exemplo. Veja bem, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, número de latrocínios em São Paulo cresceu no último mês 54%. Ou seja, o que é o latrocínio? O criminoso vai te roubar e ele, além de te roubar, ele te mata, ele te executa. Essas pessoas foram mortas, não foram reagindo, porque hoje ninguém tem mais porte. Então é possível afirmar que houve uma tentativa de reação. Mas pode ser que pelo menos algumas delas tenham reagido de alguma forma. É mínima. Hoje o criminoso ele está matando por crueldade. Ele está cada vez mais cruel. Né? E você tem um encorajador, é o seguinte, vamos imaginar, São Paulo, 1984, nós tínhamos quase 70 mil portes de armas emitidos, uma criminalidade muito baixa. 2003, 2002, 3 mil portes emitidos, ou seja, uma queda acentuadíssima, e o nível de criminalidade elevado muito. Por quê? Porque, eu digo, o cidadão armado, tanto em casa como na rua, ele funciona mais ou menos como um campo minado. O criminoso ele nunca vai ter certeza onde ele está pisando. Então, ele sempre vai ter mais cuidado. Hoje você vê assaltos com pedaços de pau, com facas, casos próximos de família, de dois que foram assaltados com pessoas desarmadas, assaltantes desarmados, né? Por inferioridade da pessoa que estava sendo assaltada, ela não tinha como reagir, né? E foi assaltada da mesma forma. Essa questão do risco de se reagir é uma outra questão que a gente não tem números exatos. Por quê? Porque muitas vezes a reação não significa nem a morte do assaltante, nem a sua morte, que é o que vira estatística. Sim. Né? Você só vira estatística quando ou você toma um tiro durante um assalto, ou você acaba matando o criminoso ou ferindo o criminoso. A reação que é mais comum é aquela que você se antecipa ao criminoso, e isso é muito fácil, porque quantas vezes a gente conversa com a pessoa que foi roubada, ela diz, putz, eu vi que ele vinha vindo, mas não tinha o que fazer. Né? Eu percebi que eu ia ser assaltada, esse é o momento da reação. Né? Isso é muito comum. Isso é muito comum. E esse é o momento da reação. Por quê? Porque o assaltante, embora ele venha na sua direção, ele não vai sacar a arma dele a 10 metros de distância. Ele vai sacar quando ele tiver 1 metro. E você, a partir de 5, 3 metros, você já sabe que você vai ser assaltado, você vai ser roubado. Então esse é o momento da reação. E muitas vezes, o que acontece na reação? O simples fato de você estar armado, de você mostrar essa arma e se mostrar preparado, se necessário, em último caso, utilizar essa arma, você inibe esse assalto. E você não vai sair dali para uma delegacia registrar uma tentativa de roubo, porque você vai ter uma dor de cabeça enorme, e isso não vai para a estatística. Né? Se porventura, do jeito que a coisa está, a gente não vai continuar tendo pessoal armado com armas ilegais, contrabandeadas, legalizadas? Claro, claro. E mesmo o ministro da Justiça, o senador Renan Calheiro, eles já disseram, essa proibição é para tirar a arma do cidadão. Isso é absurdo. Ninguém compra um carro blindado porque tem medo de briga no trânsito. Ninguém contrata um segurança armado porque tem medo do vizinho ou da esposa. Né? Você tem medo da criminalidade. O que afeta a sociedade, o que atinge a sociedade, o que ataca a sociedade é o criminoso. E esse criminoso continua não sendo preso. Quando é preso, não cumpre sua pena. Né? Quando sai, volta a delinquir. E só hoje no Brasil são 600 mil criminosos condenados que não estão presos porque não há vaga nas penitenciárias. Então o problema ainda está no crime, não na venda legal. Frente parlamentar que defendeu o não, houve festa depois da eleição. Você pode regulamentar, você deve regulamentar, mas você não pode simplesmente proibir. Isso seria realmente a retirada de um direito do cidadão. Espero que o governo entenda o recado, porque nós vamos, com a autoridade da vitória, cobrar do governo a implantação de uma política de segurança pública neste país.